pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Letícia, Giovana, Nayara, Sabrina, Luan, Tainá, Mariana, Gabriel, Yuri, Newton, Lisandra. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos aí já com nossa reta final, né? Como a gente já tinha comentado na semana anterior. E agora a gente começa a entrar naquela etapa de equalizar alguns conceitos, né? Fechar algumas coisas para ir caminhando aí para a nossa finalização do nosso projeto, né? Fábio, Luiz, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui o nosso SIGA, confirmar aqui as nossas últimas aulas. Deixa eu ver aqui. São Bernardo, né? Estamos na FATEC certa, sempre importante verificar, sabe como que é, né? Passando o tempo a gente pode eventualmente se confundir, né? Maravilha, maravilha. Dia 15, 22. Testes. Tinha algumas coisas para tratar, porque assim, na semana passada a gente começou a falar de imersão, né? E tem, assim, dentro dessa linha da qualidade de software do lado do usuário, né, a gente tem uma porção de coisas para ver, né? Deixa eu só confirmar uma coisinha, porque eu quero mesclar com outro assunto que é igualmente relevante, que vai contribuir, né, para essa etapa que a gente está agora. Então, na semana passada a gente viu... Deixa eu trocar aqui a câmera, que estava com isso aqui improvisado. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu trocar aqui. Agora sim, que eu consigo, ao mesmo tempo que eu falo com vocês, acompanhar aqui o conteúdo. Eu deixo isso aqui no backup, e como já é a lei de Murphy, né, se alguma coisa tende a dar errado, vai dar errado na pior hora, né? Na verdade, a lei de Murphy não é essa, se alguma coisa pode acontecer, né, se tem a tendência de acontecer, né, deve acontecer em algum momento. Mas, enfim, e aí, de fato, já pela segunda vez, acho que outra vez eu fui nessa turma, quando vai iniciar a aula, o computador para de responder, internet cai, trava, mas é normal, isso faz parte do nosso dia a dia, né? E tem sempre o backupzinho aqui que, na eventualidade de dar problema, ele está aí já esperando. Só que não funciona tão bem quanto esse daqui. Então, assim, a gente conseguiu falar na semana passada sobre... Aliás, na semana anterior a gente tinha comentado um pouquinho sobre interface e usabilidade, aí mostramos lá um processo de teste, né, a qualidade de software do ponto de vista do usuário, né, olhando ali para imersão, interação, falamos do teste de interface e usabilidade, né, mostrei um processo de teste de software do ponto de vista do usuário, qualidade do ponto de vista do usuário, né, avaliação de etiquetas e comunicabilidade, e aí a gente fechou a aula falando da comunicabilidade. Não chegamos a ver, né, não chegamos a ver a tabela do flow, mas chegamos a ver a tabela das etiquetas, tá? Agora, assim, como a gente tem aí mais algumas pela frente, mas não são tantas, né? A gente vai ter esse encontro de hoje, dia 29, dia 6, dia 13, né? Então, nós temos 4 aulas aí pela frente. Sendo que eu quero falar com vocês, antes da gente terminar, da questão do processo, né? Processo de teste. Então, focar um pouquinho na parte do processo de teste, junto com o processo de software, tá? E acho que isso dá um fechamento legal para a nossa disciplina. Eu penso que isso dá um fechamento muito bom para a nossa disciplina. Então, sendo assim, eu pensei em a gente hoje dar voltar a discutir alguns aspectos, né, do teste caixa branca, porque a gente falou bastante caixa preta, né? Então, há 2 semanas, dia 1º do 6, né?
no comecinho desse mês, a gente, depois da nossa primeira prova, a gente definiu ali, né, olhamos para abordagens de como diferenciar os testes de caixa branca dos testes de caixa preta e como olhar o software como uma caixa transparente, né, onde a gente consegue visualizar tudo que tem lá dentro, como um elemento fechado, isolado, onde a gente só envia estímulos para a aplicação e tenta coletar esses estímulos de volta, né? Então, essa foi a nossa aula depois da P1, né, dia 1º/6. No dia 8/6, a gente diferenciou interface de interação, e na semana passada, assim, focamos na questão da usabilidade, os testes de comunicabilidade, falamos da etiquetagem também, né? Então, foi aí que a gente encerrou, né? Eu só não me recordo, deixa eu confirmar aqui, se nesta turma a gente conseguiu falar das etiquetas, deixa eu só recuperar aqui. Eu me lembro bem que a gente falou do teste de comunicabilidade, né? Falamos, comentei da semiótica, os processos de etiquetagem, beleza, né? Falamos ali do processo de etiquetagem, beleza. E deixa eu ver aqui nos grupos, já tínhamos definido as etiquetas, beleza, maravilha. A gente encerrou a aula provavelmente nessa linha, né? Já estava ali perto ali das 10 horas, né? Então encerramos ali junto com a questão das etiquetas, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma visão bem legal sobre os testes de caixa preta do mais, assim, do jeito mais by the book, né, que ele deve ser, né? Então, ou seja, tratando o software efetivamente como uma caixa preta, onde eu não tenho acesso a nenhum componente interno. E a maneira mais ideal de se fazer isso é se colocar na posição do usuário, né, e analisar o software como o usuário analisaria. Não é o único tipo de teste de caixa preta, porque quando a gente tenta olhar do ponto de vista do usuário, pensando na interação, a gente está avaliando a usabilidade, então a forma como a pessoa se comunica com a aplicação. Mas um outro teste, por exemplo, de caixa preta é aquele teste funcional, onde você exercita as funcionalidades, né? Também é um teste de caixa preta, só que um teste funcional, ele pode ser utilizado, né? Você pode fazer uma técnica de teste, né, que vai testar o teste de caixa preta. Então, lembra o seguinte, lembra aquela abordagem dos níveis, tipos e técnicas de teste, né? Deixa eu até pôr aqui no chat, só para a gente ter sempre esse nosso ponto de partida, né? O Fábio, o Luiz, Gabriel, boa noite, né? Então, a gente está aqui na abordagem de níveis, tipos e técnicas de teste, tá bom? Pode, assim, de novo, Leandro, isso daí, eu não vou fazer toda a explicação de novo, mas é só para a gente relembrar o conceito, porque é em cima desse conceito que a gente está fazendo a discussão, tá? Então, para não fugir, gente, então, o que é, né? Níveis, né? O momento, vou a fase em que será testado, né? O tipo, né? O objeto de teste, ou o que será, estou colocando isso aqui no chat, tá bom, gente? Testado. E a técnica, né? A abordagem do teste ou os mecanismos de se testar, tá bom? Então, beleza, gente, ó. Isso aqui é a nossa abordagem, tá bom? De teste de software. Quando eu falo assim, teste funcional é o tipo de teste, né? Então, o teste do tipo funcional, né, ele pode ser feito na fase sistêmica ou com nível sistêmico, utilizando técnicas diferentes, né? Então, por exemplo, o teste funcional é um tipo, certo? Né? Então, estou colocando lá também no chat, né? Que mais? O teste de usabilidade é um tipo também, tá? Então, perceba o seguinte, né? O teste funcional é um tipo, o teste de usabilidade é um tipo. Os dois são tipos de teste. Quando eu falo assim, o teste é de caixa preta, né? O teste, então vamos falar aqui das técnicas, né? Técnicas. O teste de caixa preta define um conjunto de técnicas de teste que exercitam, ou que executam, né? Que executam o teste independente, de maneira, tá? Independente da
Eu estou sem óculos e não estou enxergando direito as letrinhas. Você começa a perceber o avançar da idade quando, né, coisas que você conseguia ler bem antigamente já não consegue ler mais. De maneira independente, a estrutura interna do software. Tudo bem? Diferente, por exemplo, de maneira antagônica ao teste de caixa branca, onde você exercita ou executa o teste de maneira dependente ou olhando a estrutura interna do software, tá? Então, falar que o teste é de caixa preta ou de caixa branca, né, você pode estar testando coisas diferentes, tipos diferentes. Isso é importante para a gente, porque a gente falou na semana passada e na semana retrasada dos testes de interface, interação e usabilidade, né? E esses testes, por uma definição assim bastante clara da abordagem, eles são testes que tipicamente são de caixa preta, porque você quer obter esse processo de interação, né? Como a pessoa entende aquele software, trata aquele software, manipula aquele software, tá? Então, não faz tanto sentido, com base nas técnicas que a gente tem atualmente disponíveis, para o mercado, para o grande mercado de desenvolvimento, tá? Não estou falando aqui de projetos de pesquisa, de pesquisas de ponta, né, ou de protótipos, tudo bem? Estou falando de ferramentas que estão disponíveis, estou falando do que é utilizado de fato no mercado, que é o que importa para a gente, né, enquanto tecnólogos de informática em negócios, tá bom? Então, não estamos aqui falando da fronteira do conhecimento, da última pesquisa, né? A gente pode até, tendo tempo, e acredito que a gente até consiga, e vou deixar anotado isso, né, falar de técnicas, né, técnicas avançadas, eu estou anotando aqui, né, inovadoras na abordagem de testes. E boa parte delas, né, estão relacionadas com inteligência artificial, tá? Existe, né? Tem abordagens? Tem, sim, mas não é o caso típico que a gente vai encontrar no mercado e não é a maneira pela qual a gente provavelmente vai trabalhar em projetos, conseguir projetos ou propor soluções, né, no âmbito do mercado de trabalho, porque não é onde está aí a maior massa de necessidade, né, que as empresas possuem, em termos de garantir a qualidade de software, tá? Então, pensando no todo, né, os testes de usabilidade, eles tipicamente são testes de caixa preta, né? Mas, né, não é a única técnica que a técnica de caixa branca, aquela que olha o software como um conteúdo transparente, né, é muito utilizada também, principalmente durante o processo de desenvolvimento, mas não só o processo de desenvolvimento, né, até depois do software implementado, né, ou antes de entrega e tudo mais. E aí começa a surgir uma abordagem que é a seguinte, gente, por um lado, você pode ter uma abordagem que é estritamente caixa preta, né, acho que está bem claro para a gente olhou bastante aí, 2 dias apesar da nossa aula ser curtinha, de 2 horas, nós estamos 2 dias aí de conversa, né, a gente olhou aí para o teste de software enquanto caixa preta, do ponto de vista do usuário, deu para entender a dinâmica, né, quer dizer, é uma pessoa avaliando o software sem desconhecendo a sua estrutura interna, né, legal. Eu estou falando para vocês que o teste de caixa branca, e a gente vai olhar um pouquinho, né, daqui a pouco a gente começa a entrar no detalhe do teste de caixa branca, né, na aula de hoje ainda, obviamente, né, deixa eu só anotar uma coisa aqui para não esquecer. Vamos começar a trabalhar na aula de hoje, já com o teste de caixa branca, né? Mas existe aí uma zona cinza, né? Onde você, de algum modo, consegue exercitar o software enquanto uma caixa preta, né? Então, olhando para aspectos, às vezes, olhando esse software sem observar direito o seu conteúdo e, às vezes, observando, né, o seu conteúdo, né? Ou seja, é um mix de coisas, né? Isso daí é uma mistura de técnicas que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas vamos deixar aqui um asterisco para a gente lembrar que seria uma terceira via, né? Uma terceira técnica, que é um mix dessas duas técnicas diferentes, tá bom? A gente vai falar disso, né? Mas antes, vamos dar uma olhada primeiro nos testes de caixa branca, para a gente não se perder aqui na nossa pauta, na pequena pauta de hoje, que é trabalhar os testes de caixa branca e sua relação com os testes de caixa preta dentro de um processo de teste de software, tá? O teste de caixa branca, então, gente, você precisa olhar para a estrutura interna do seu projeto. Olhar para a estrutura interna do seu projeto é olhar, sim, para o seu código-fonte. Tudo bem, gente?
Então, não tem como você fazer um teste, né, de caixa branca sem ter acesso à estrutura interna do seu sistema, né? Tipicamente, ter acesso à estrutura interna do seu sistema é ter acesso, sim, ao seu código-fonte da aplicação. Isso daí é uma ideia, é uma abstração, né? Então, vocês devem ter visto isso em algum momento, quando a gente falou nas aulas de programação ou de engenharia de software, em algum momento do curso, com certeza vocês se depararam com o conceito de abstrair, né, ou de abstração, né, que é você ter camadas, né, de interpretações sobre o mesmo objeto, né? Então, o código-fonte, uma aplicação, um sistema informatizado, se você olhar na essência, no seu objetivo final, são bits, né? Energia trafegando em placas de circuito, né? Então, assim, na essência é isso, né? Só que o que a gente fez, né, ao longo das décadas aí, das 4, 5 décadas, né, de transformação da computação enquanto ferramenta de negócio, colocar camadas diferentes de abstração, né? Então, de uma linguagem de baixíssimo nível, que a gente fala, né, que é muito próximo da máquina, vieram linguagens que começavam a trabalhar a partir de cálculos científicos, eu acho que eu comentei isso com vocês lá no comecinho do curso, eu gosto de dar esse panorama até para a gente ficar na mesma página, né, a interpretação que a gente tem sobre o que é desenvolver e testar a qualidade de software, né. Então, a gente começa a partir de comandos matemáticos, a gente começa a modularizar, né, essas modularizações das aplicações vão chegando no nível mais alto de abstração, e hoje, em 2020, a gente consegue construir aplicações com grandes blocos, né, que automatizam uma porção de funções para a gente, que há 5, 10, 15, 20 anos atrás, conforme você vai puxando mais para trás, mais coisas você tinha que fazer na mão, manualmente, né? Então, hoje a gente tem uma porção de coisas automatizadas que nada mais são do que camadas em cima da mesma aplicação. Se eu vou descendo essas camadas, eu chego mais perto do código de máquina. Se eu vou subindo nessas camadas, eu chego em camadas mais altas de abstração, tá? Digo isso por quê? Se eu tenho várias camadas de abstração, imagina uma pilha, né? Esse aqui é seu sistema, essas várias camadas. Onde aqui embaixo você tem o código-fonte da sua aplicação, aqui em cima você tem a sua aplicação sendo utilizada, a interface com o usuário. E você tem uma porção de elementos intermediários aqui, né? Esses elementos intermediários, às vezes, são objetivos, são coisas que você consegue olhar na aplicação e, às vezes, não são. 2 exemplos. Coisas que você consegue olhar na sua aplicação. Você consegue diferenciar a interface do usuário, por exemplo, da implementação do código-fonte, por exemplo, do banco de dados. Você consegue diferenciar essas camadas aqui, 3 camadinhas diferentes. Mas, às vezes, é muito mais complicado você observar uma estrutura de camadas que não é física, né? Ela é muito mais lógica. Então, por exemplo, eu tenho, sim, a interface com o usuário, eu tenho uma camada de controle de objetos de negócio, aí embaixo eu tenho os meus objetos de negócio, aí eu tenho a minha camada de acesso a dados, e aí aqui eu tenho o banco de dados. Muitas vezes, esse conjunto de abstrações aqui, ele não é tão lógico, né? E ele é abstrato, né? Daí o nome é abstração também, né? Então, esse conjunto, às vezes, de diferentes camadas aqui é muito abstrato, tá? Pensando nisso, o seu caixa branca pode estar em algum desses elementos aqui. Eu posso, por exemplo, né, diferenciar um teste de caixa preta e caixa branca da seguinte maneira. Olha, eu não tenho acesso eu tenho acesso, por exemplo, ao código-fonte da minha aplicação, mas olha que interessante, eu tenho componentes de terceiros. Esses componentes de terceiros que eu tenho dentro do meu sistema, eu adquiri, né, eu comprei, eu até uso de maneira livre, uma licença de uso, mas sem licença de alteração, né? Então, eu tenho esse componente para eu poder utilizar. Casos típicos, né? Módulos de integração via serviços, módulos de impressão, né? Equipamentos de impressão, você compra o equipamento e muitas vezes você ganha um módulo, né, de acesso, né, de envio aos dados de comunicação, principalmente impressoras muito específicas, né, impressoras fiscais, ou outros equipamentos como balança, coisas assim que a gente tipicamente encontra integrado em sistemas de informação, né, dependendo da natureza do negócio que você trabalha. Então, esses objetos, esses componentes, você tem ele para usar, você não tem acesso ao código-fonte, tá? Mas ele não é, né, tão visível para o usuário como é a interface. Então, por exemplo, né, esse seu teste, ele pode estar olhando para a estrutura do código que você possui,
Mas essa estrutura desse componente, você não tem acesso ao código-fonte, né? Então, esse componente que está dentro do seu sistema, você vai exercitar ele como caixa preta. O resto do seu sistema que você tem acesso, você exercita como caixa branca, porque você tem acesso aos componentes, tá bom? Então, essa é uma visão, por exemplo, das diferentes abordagens que você pode ter dentro do mesmo processo de teste, tá? Então, ponto 1, eu quero discutir 2 pontos com vocês. Esse é um deles, né? Então, dois pontos importantes sobre a diferenciação. Estou anotando no chat, tá, gente? Para vocês irem acompanhando. Eu colocaria no quadro, se a gente tivesse lá para, né, pegando os tópicos principais, mas aqui no chat, né, para a gente se situar em que linha que a gente está. Entre os testes, né? Entre os testes de caixa branca e caixa preta, tá? Então, olha só. Dentro do mesmo projeto, tá? Esse exemplo que eu dei aqui, alguns elementos serão exercitados considerando sua estrutura interna e outros serão exercitados como caixa preta. Tá? Então, olha que interessante, é o mesmo processo de teste, é o mesmo projeto de teste, é o mesmo software que você está testando, mas você não tem acesso a todo o código-fonte. Então, né, o que eu posso fazer? Tá? E algumas estruturas, né, quer ver outra coisa que a gente não consegue testar, a estrutura interna? Todos os processos de validação de criptografia, né, algoritmos, né, e dispositivos de segurança lógica, normalmente, tá, você não tem acesso à estrutura interna desses elementos. Tá? Então, eu tenho a minha aplicação que valida com a certificação digital. Né? Cada um tem o seu ICPF, o ICNPJ, para quem é pessoa jurídica. Tá? É o seu cartãozinho que identifica você no mundo virtual como você mesmo. Você consegue assinar digitalmente seus documentos. Né? Normalmente, você não abre a estrutura de codificação e você não tem acesso, né, ao código da chave privada, né, do seu usuário. O que você faz? Você usa uma biblioteca pronta, né? E aí, isso normalmente é disponibilizado por plataforma, ou você, dependendo da linguagem do sistema, você adquire um componente de terceiro, e esse componente faz a validação para você, no sentido de, beleza, validado ou não validado, tá? Então, normalmente são coisas... Então, outros dispositivos de segurança, né, como aquele já teve oportunidade, tem um dispositivinho que chama hard lock, que você conecta fisicamente na máquina, e aquela máquina ali, ela passa a responder como um equipamento oficial. Você tira aquele equipamento, né, a aplicação procura por aquele elemento que chama hard lock, e se não tiver lá, a aplicação não executa, ou não executa alguma funcionalidade, enfim. Normalmente isso aí o pessoal usa para garantir licenciamento de aplicações, principalmente aplicações que são têm um valor de mercado alto, né? Enfim. Então, tem situações que você vai se deparar no mercado, dentro de um processo de teste, com elementos, com componentes que você não vai ter acesso à sua estrutura, tudo bem? Então, esse é o primeiro caso que eu estou colocando aí para vocês. Dentro do mesmo projeto, alguns elementos são executados considerando sua estrutura interna e outros são exercitados como caixa preta. Tá? Eu postei aqui no chat. E o outro ponto é o seguinte, então já postei esse exemplo que eu coloquei para vocês de, olha, né, tá ali, eu tenho que testar, seria ótimo se eu tivesse acesso à sua estrutura interna, mas não tem. Então, será testado, vai entrar no meu projeto como caixa preta, isso aí é colocado às claras e falar, né, esse componente foi adquirido, o funcionamento interno dele não está a cargo da nossa equipe, desse processo de teste e validar, não vai ser nesse momento que isso vai ser verificado, tá? Isso é perfeitamente comum, mas é importante que esteja claro, né, que isso esteja claro aí dentro do serviço que está sendo prestado, até para não gerar falsa expectativa. Porque vocês já têm contato, né? Nós somos usuários de aplicação, né? E para quem já teve a oportunidade de trabalhar com usuários, né, na área de tecnologia, né, já percebeu que a pergunta do usuário, ela vem no nível, a gente falou agora há pouco de abstração, né? Ela vem no nível altíssimo de abstração. Ela vai vir assim, tá, então a sua aplicação garante que quem está lá é a pessoa mesmo. A pergunta vem assim. E muitas vezes, puxa, eu até consigo garantir, né,
o usuário que eu recebi através do processo de certificação, eu consigo garantir que eu estou assinando corretamente os documentos, que eu estou armazenando eles criptografados, numa base segura, né, sem acesso de terceiros, até com segurança física, consigo garantir um monte de coisas. Porém, o mecanismo de validação da chave digital não fui eu que desenvolvi. Tá? Então, essas informações são bastante relevantes na hora de negociar e ter transparência aí do processo, tá? Poder deixar as coisas nos seus devidos lugares, as claras com o seu usuário, com o seu cliente. Tá? Essa disciplina de teste, ela é realmente, não é porque eu estou aqui, né? Ou que veio primeiro o ovo, a galinha, né? Ou eu estou aqui porque eu gosto, né? Não tenho certeza, mas a disciplina de teste, ela permeia vários aspectos da sua aplicação. Então, eu espero que, a essa altura que a gente está, já tendo passado aí por 15, 16 aulas, né, estejamos todos, né, espero que eu tenha conseguido, né, que estejamos todos aqui na mesma página, de compreender justamente as várias etapas do processo de desenvolvimento e de uso da aplicação que a disciplina de teste e qualidade de software permeia. Né? Então, ela não é um negocinho isolado, como muitas vezes é colocado, só ali na hora da especificação, ou só na hora da entrega do software, né? Ou só quando dá problema, que é o que eu falei para vocês já algumas vezes, né, nas nossas conversas aqui. Muitas vezes vai se falar de teste quando a coisa dá problema, né? É aí que para-se para pensar dos testes que não foram feitos, das garantias que não foram dadas, das validações que pulamos durante as etapas anteriores. Isso é típico, né? Não é de hoje, né? Sendo o software um produto intelectual, né? Na sua essência, né? Então, é um produto intelectual que se assemelha muito mais a um serviço do que a um produto, né? Ele é muito mais um serviço empacotado numa ferramenta digital do que um produto como uma lâmpada, como o equipamento, computador, né? Como paredes, prateleiras, enfim, tá? Então, em sendo um serviço, né, a questão do entendimento de que atividades possuem valor, elas variam muito, né, de equipe para equipe, de empresa para empresa, de cliente para cliente, né, e tipicamente a qualidade, ela acaba sendo uma disciplina em que é necessário que se mostre o seu valor, né, para que aí sim tenha-se disposição, né, tenha-se predisposição do cliente, do usuário, para poder pagar por esse serviço, né, por essa atividade dentro do serviço maior, que é a própria aplicação, e incorporar isso aí dentro do processo, tá? Então, essa é a natureza aqui da qualidade de software, que é um pouco mais subjetiva e que muitas vezes é algo que tem que ali batalhar, né, trabalhar, e infelizmente, né, às vezes é um elemento que é negociado. Aliás, eu tenho algo importante para falar para vocês sobre isso, né, sobre isso daí. Antes disso, né, vamos fechar aqui a nossa parte dos testes de caixa branca, né, e aí eu preciso dar o segundo exemplo para vocês que eu falei, que é justamente sobre a ideia de abstração. Se eu possuo diferentes camadas da abstração, ou de abstração, se eu desconheço aquele elemento, olha a analogia que é super tranquila de entender, tá? Se eu desconheço aquele elemento é, para mim, uma caixa preta, né? Se eu tenho acesso à estrutura interna, mas eu não vou olhar para aquela estrutura interna, aquele teste, para mim, ou aquele elemento, para mim, é uma caixa preta, tá? Então, o simples fato de ter acesso à estrutura interna da aplicação não significa que necessariamente você vai realizar um teste caixa branca, tá? Você pode ter acesso, ele pode estar disponível para você, pode ser até esperado que você faça, né? Mas, por uma questão de decisão do tipo de processo de teste, do projeto de teste que está sendo implementado, eu posso optar por não olhar para aquele elemento ou tratá-lo como caixa preta. Então, percebe? Essa é a abordagem do teste. Então, a depender da abordagem do teste e das camadas de abstração que estão sendo exercitadas, a estrutura interna de algum elemento pode não ser exercitada, apesar de estar disponível e acessível, tá?
Então, gente, isso para poder deixar claro o seguinte, não é porque eu tenho acesso à estrutura interna da minha aplicação, da aplicação que eu estou testando, porque me foi disponibilizado, que necessariamente eu vou fazer um teste de caixa branca. Né? Eu posso ter acesso ao código? Sim. Né? Posso ter acesso à estrutura interna? Sim. Mas eu posso optar por tratar aquele elemento como caixa preta ou mais. Aquela camada ou aquele sistema. A partir daquela camada para baixo, toda como caixa preta. Por exemplo, eu quero poder olhar a interface do usuário, mas eu quero olhar para dentro da interface, eu quero olhar todas as classes que controlam as interações entre a interface e a camada de negócio, e eu quero olhar da camada de negócio para baixo. Quero olhar a camada de negócio, acesso a dados e banco de dados, né? Por exemplo. Então, esses elementos aqui, eu quero olhar como caixa preta, talvez, né? Não olhar essa estrutura interna, né? E aqui para cima, eu posso querer olhar como caixa branca. Dentro desse exemplo, por exemplo, né? Então, a partir aqui da minha camada de negócio, né? Para baixo, eu não vou olhar a estrutura interna mais, né? Eu olhei aqui a interface, eu olhei as classes que gerenciam essa interação, e da camada de negócio para baixo, eu não quero olhar mais a sua estrutura, vou tratar tudo com caixa preta. Então, pega esses meus componentes, que podem ser classes, podem ser procedimentos, podem ser procedures de banco de dados, enfim, pode ser o elemento que for. Esses elementos daqui para baixo, eu não quero olhar mais a sua estrutura. Eu vou tratar eles como um grande componente fechado, e tudo isso daqui eu trato como caixa preta, e essa partezinha aqui eu trato como caixa branca. Essa parte eu olho a estrutura. Essa parte para baixo eu não olho. Mas por quê? Eu não tenho acesso? Eu tenho acesso. Diferente daquele outro exemplo que a gente deu antes, onde o componente está lá e eu não tenho acesso, e eu não vou testar a sua estrutura interna por não ter acesso. Nesse caso, eu tenho acesso, está disponível para mim, mas eu não vou testar. Eu vou partir do pressuposto de que, olha, eu mandei gravar, persistir um item na minha tabela de venda, tá? Então, né, tem um objeto de negócio que trata toda a parte de interação com os objetos de venda, então eu consigo recuperar vendas, consultar vendas, listar nas vendas do mês, consigo fazer uma porção de ações que estão ali consultando na minha base de dados, tá? Só que eu não quero ficar abrindo essa estrutura e ver todos os comandos que ele dá. Então, eu testo o seguinte, olha, peguei essa venda aqui, mandei gravar ela no banco de dados, ou mandei consultar, né, todas as vendas realizadas hoje, né? Mandei consultar, exercito essa parte da função do software. Mandei consultar, foi lá, consultou, retornou direito, beleza. Esse é o meu teste de caixa preta. Passo um estímulo para o componente, deixo ele executar, não olho como que ele está executando e pego o resultado para cima, tá? Aí sim, da parte de cima para cá, eu quero testar como caixa branca. Então, o que eu faço? Começo a olhar como que esse objeto traz todas as minhas vendas e como que ele vai colocando cada uma dessas vendas em linhas dentro de uma tabela para uma tela com o meu usuário. Tá? Aí aqui sim, eu quero olhar como que ele monta essa listagem, como que ele divide as paginações disso daqui, né? Quantos elementos ele exibe, quais são as colunas que ele mostra. Aí eu quero olhar para como ele faz todo esse processo. Leandro, por que você vai fazer assim? É a abordagem do processo de teste. Por isso que a parte do processo de teste que a gente vai comentar um pouquinho depois é tão importante, tá? Porque é lá que a gente vai definir o que fazer e o que não fazer, tá? Por que fazer desse formato? É uma definição. Isso tem que estar atrelado a alguma necessidade, né? Esse caso hipotético que eu coloquei para vocês, por quê? A gente normalmente faz isso, né? Então, assim, de uma camada de acesso a dados para baixo, né? Eu trato como um componente interno, normalmente, quando eu tenho uma outra equipe responsável por fazer esse tipo de manipulação. É o caso de empresas aí médias, normalmente, já possuem essa separação entre setores, né? Então, tem áreas específicas por trabalhar as camadas de dados, de acesso a dados, né, que são os administradores de dados, normalmente, e também os administradores de gerenciadores de banco de dados, que é uma outra atribuição, né? E eu tenho outras pessoas responsáveis pelas atividades de negócio, né? Que são as pessoas que são responsáveis por entender todo o fluxo dos sistemas de informação, de comercialização, de vendas e tudo mais, tá? Então, essa abordagem que eu coloquei para vocês a título de exemplo, ela tem uma finalidade, né, dentro desse contexto
né, de separação de responsabilidades e onde eu estou preocupado com essa camada de acesso de negócio e toda essa estruturação, e alguém, um outro grupo, está responsável por essa outra camada, né, e não faz parte do meu escopo validar isso ou não. Tá? Pode ser ao contrário, eu posso estar na parte justamente da equipe que trabalha a gestão e gerenciamento de dados. Então, eu posso estar preocupado, na verdade, em olhar a estrutura interna dos objetos de acesso a dados, de comunicação com dados. Então, são esses daqui que eu vou querer olhar a caixa branca, então esses daqui eu vou olhar, né? Ó, chegou uma requisição, essa requisição vai para onde? Vai para esse elemento aqui que representa uma tabela. Essa tabela aqui se conecta com esse banco de dados via essa linha de conexão, né? Ele executa esses comandos no gerenciador de banco de dados. O gerenciador, quando recebe, faz esse insert, ou esse update, ou esse delete nessas tabelas, né? Então, eu começo a olhar toda essa estrutura. E aí, por exemplo, ignora essa parte superior, tá? Tanto faz. Seja olhando essa partezinha aqui com caixa branca e a de baixo como caixa preta. Ou o contrário, a de cima com caixa branca e a de baixo a de cima com caixa preta e a de baixo com caixa branca. O que eu estou fazendo? Eu estou mesclando técnicas dentro do mesmo processo de teste. Então, assim como no exemplo anterior, dentro do mesmo processo de teste, eu estou mesclando diferentes técnicas, tá? Então, percebe que, assim, a técnica, ela se torna independente, de certa forma independente, né, do tipo de teste que você está adotando, porque você vai definir isso depois, dos níveis de teste que você está, que estão baseando o seu teste, porque isso depende muito do momento, da maturidade que o software está, e, na verdade, você consegue fazer até mesclagem dessas diferentes técnicas, tá? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto quando a gente fala de técnicas de teste de caixa branca e de caixa preta, tá? Sabendo que, então, tem toda essa flexibilização, e é por isso que a gente faz questão de estudar o teste de software, a qualidade de software com aquela ideia de 3 níveis, né? Níveis, tipos e técnicas, porque permite que a gente mostre como funciona isso e a relação entre os elementos. Opa, então, tudo bem eu ter técnicas de caixa branca e caixa preta dentro do mesmo teste, dentro do mesmo processo? Lógico, perfeito. E dentro do mesmo tipo de teste? Tudo bem também. Você consegue fazer o teste funcional usando técnica de caixa branca e caixa preta dentro do mesmo processo. Tudo bem? Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, né, você começa a ter um elemento, e aí eu já vou tocar aqui no assunto, tá? Queria aproveitar esse gancho para a gente não perder, que é a ideia de caixa cinza. Olha que interessante, né? Então, se eu tenho uma técnica mista, eu estou usando uma mesma técnica de teste, que vai me permitir usar aspectos do teste de caixa branca e aspectos do teste de caixa preta, né? E aí, lógico, né, por conveniência, né, às vezes nos falta criatividade em tecnologia da informação. Não nos falta criatividade para formar siglas de 3 letras, né? Já tenho falado para vocês, a gente adora siglas de 3 letras, mas às vezes falta para nomear algumas coisas, como, por exemplo, chamar de técnica de caixa cinza, técnicas de teste que mesclam a caixa preta com a caixa branca, tá? Antes da gente entrar mais no detalhe dessas técnicas, né, vamos dar uma olhadinha em 2 ferramentas, e a gente vai fazer isso usando aquela nossa pausa, né, para dar uma respirada, para vocês também poderem descansar um pouquinho aqui de me ouvir só falar, né? E vamos dar uma olhada no seguinte, a gente vai fazer a seguinte busca agora dentro dos grupos, tá? Olhar para 2 ferramentas, né? Que são, assim, ferramentas voltadas mais para os testes de caixa branca, né? Mas que são ferramentas, então são técnicas. Técnicas e ferramentas, tudo depende mais de como você usa do que elas são, tá? E aí aquela história, né, do martelo e do prego, né, que a gente sempre, né, fala, repete aí, né, que se você tem um martelo, tudo para você é prego até o parafuso, né, você vai tentar pregar o parafuso na parede, porque você tem um martelo, né. Isso é só uma ideia, uma analogia meio absurda para chamar a atenção para a ideia de que ferramentas são ferramentas, né? Elas fazem melhor uma coisa e não fazem tão bem outras, mas elas podem servir para mais de um propósito, né?
A mesma ferramenta pode servir para mais de um propósito também. E é o típico caso dessas ferramentas que eu vou falar para vocês, tá? Então, deem uma olhada, né? Isso vai ser em 15 minutinhos, a gente vai dar uma olhadinha nas duas ferramentas. Uma delas é, na verdade, elas fazem a mesma coisa em plataformas diferentes, eu vou passar as duas para vocês darem uma olhada, que é a JUnit e a outra NUnit, tá? Então, aqui, 15 minutos, tá? Até 9h50, porque eu quero comentar mais um negocinho aqui, tá? 15 minutos, 9h50, eu quero comentar mais um negócio. Tá, então, são duas ferramentas que elas são tipicamente voltadas para os testes de caixa branca. Elas foram construídas principalmente para serem utilizadas nos testes de caixa branca. Por quê? Elas precisam olhar para a estrutura interna dos elementos, tá? Porém, são ferramentas, e aí aqui não é o caso de usar martelo para pregar parafuso na parede, não é essa a ideia, tá? Porque, apesar de elas terem inicialmente sido, assim, concebidas com a principal finalidade de se testar a estrutura, vai depender daqueles dois aspectos que eu falei para vocês anteriormente. Vai depender de se a gente tem acesso à estrutura interna dos componentes, e se o nosso processo de teste parte do pressuposto de que a gente vai olhar toda a nossa camada de abstração, todas elas, com uma estrutura que deve ser examinada como caixa branca. Porque essas duas ferramentinhas, né, o JUnit e o NUnit, na verdade, são criadas, elas partem do mesmo pressuposto, né, que é de se realizar testes unitários. Eu não vou falar muito, eu quero que vocês deem uma olhada, né, nelas, e aí para plataformas diferentes, tá? Então, elas foram criadas com finalidades bem específicas, mas dependendo do processo de teste que a gente vai trabalhar, e aí essa vai ser a discussão que a gente vai fazer em seguida, né, a gente pode pensar, sim, e é válido, sim, pensar em uma técnica que misture um pouquinho a caixa branca com caixa preta e chegar numa caixa cinza, alguma coisa assim, tá bom? Mas, inicialmente, vamos dar uma olhadinha nas duas, 15 minutinhos até 9h50, tá? E aí a gente volta aqui para poder discutir um pouquinho mais a ideia do teste de caixa cinza, tá? Beleza. Professor, a utilização dessas ferramentas, por exemplo, JUnit e NUnit, partindo do pressuposto em que a gente está, assim, sei lá, tendo uma aula de formação de testers, né, em geral. É esperado que o tester, ele conheça, por exemplo, toda a linguagem Java e as estruturas da aplicação e tudo mais, assim como um desenvolvedor, para que ele possa desenvolver os testes em JUnit, ou ele simplesmente é um cara que ele não precisa dominar ali os sistemas como desenvolvedor, mas ele precisa saber alguma coisa de programação? Mais o segundo caso, tá, Fábio? E aí, assim, a nossa ideia é que a gente consiga sempre aferir a qualidade do software, né, e testar a qualidade, garantir a qualidade do software, usando algum critério objetivo, né? Então, no fundo, a abordagem de ter aí um estudo aprofundado na questão do teste é porque é a maneira pela qual a gente consegue objetivamente mensurar a qualidade, né? Porque a qualidade em equipes, né, de software, infelizmente, elas sofrem aí desses males, né, que a gente discutiu agora há pouco, que é
a falta de atenção, né, ao critério de qualidade nas aplicações. E qualidade, né, do ponto de vista do teste, te garante aí uma abordagem mais pragmática. Agora, essa abordagem pragmática não implica necessariamente que o responsável pela qualidade tem que ser um especialista nos diversos segmentos da criação do software, tá? Então, não precisa ser, o responsável pela qualidade não precisa ser um arquiteto de aplicação, ou não precisa ser um programador, ou ele não precisa ser um DBA, né? Agora, normalmente, a pessoa responsável pela qualidade, ela tem uma visão generalista do processo de desenvolvimento, do processo de criação de software, porque ela precisa muito, né, dentro da atuação profissional, no mercado de trabalho, de interagir com esses diversos outros atores do processo de desenvolvimento. Então, o responsável pela qualidade, em várias ocasiões, em várias situações, é aquele que vai tanto argumentar, negociar com o cliente, quanto fazer um acionamento para o desenvolvedor, ou requisitar alguma informação a mais para um arquiteto, ou passar uma demanda para um DBA, né? Então, não é esperado que ele seja, por exemplo, um ótimo, ou que seja um programador, tá? Mas, de alguma forma, se tiver um conhecimento, pelo menos, assim, intermediário seria o desejável, mas pelo menos básico em cada uma das disciplinas, para que consiga ter um diálogo mais fluido. Essa é a visão que eu entendo, ela está aí, de certa forma, compartilhada na grade do curso de Informática para Negócios, né? Porque a própria grade do curso, ela traz esse aspecto de, olha, tem esses elementos, né, esses elementos formativos, né, que consegue te dar uma base, né, mas não necessariamente te forma naquela disciplina, né? Então, por exemplo, a disciplina de qualidade de software é uma disciplina de 2 horas, né? Então, essa posso falar porque estou responsável por esta, né? Então, é uma disciplina de 2 horas. Com uma disciplina de 2 horas por semana, né, difícil sair assim, né, uma formação completa com tester de software, né? Ela acaba conversando com as outras disciplinas e conversando muito com a experiência e com a prática profissional, né? Por outro lado, né, pensando assim no perfil do tecnólogo em informática para negócios, conhecer a qualidade de software, né, e como que ela se articula na prática, de maneira pragmática, né, para poder sentar e pelo menos ter um ponto de partida, né, para poder discutir aspectos de caixa branca e caixa preta, né, ou eventuais ferramentas, ou o mecanismo dessas ferramentas, bacana. Agora, implementar, né, ou implementar códigos, né, usando, por exemplo, Java ou C# como faz o desenvolvedor, eu não acredito, não é o caso mais típico, não. O que acontece às vezes é aquele negócio, né? Principalmente quando você é contratado da empresa, né? Você é um funcionário da empresa, então tô sem demandas para tester, mas tenho demanda para gerente de projeto, né? Então, legal, então dá uma força lá, fazendo a gestão desse projeto, né? Estou sem... está responsável pela qualidade, mas, puxa, tem um projeto aqui que a gente vai entregar, mas tem que entregar ele documentado. Pode dar uma força? Aí, né? Atua, né? Mas dentro de um fluxo normal, né, os analistas de qualidade de software, né, normalmente não é demandado assim, né, um profundo conhecimento. Há exceções, seja o mercado, quando a gente fala assim, de maneira abstrata sobre o mercado, é sempre complicado, né, porque o mercado tem várias nuances. Então, tem equipes que trabalham pesado em cima de um produto, né, então acho que até comentei isso nessa turma, não me recordo, mas aqueles grupos, né, empresas que têm um produto, né, um produto tecnológico que é o grande carro-chefe e boa parte dos clientes são provenientes de uma melhoria de performance, de estrutura de código, né? Então, existem boas aplicações nesse sentido, existem bons exemplos no mercado, né? Principalmente provenientes das empresas inovadoras, das startups, né? Então, nesses casos, às vezes é exigido, sim, um conhecimento aprofundado, por exemplo, eu quero analista de qualidade, especialista em testes unitários, que conheça bem, né, implementação de testes unitários usando código-fonte e tudo mais.
Aí, para esses casos, pode ser que a empresa, mas normalmente você já fica sabendo de antemão quando é o caso. Situações normais, análises de qualidade de maneira geral, como eles permeiam esses vários ciclos, normalmente não é exigido aí um conhecimento no nível de programação. O que eu entendo aí é que já, sendo um pouco opinativo, né, mas o que eu entendo é que isso varia também de acordo com o perfil profissional de cada um, né, como a identidade, né, a Faz identidade, sentido. né, nessa FATEC não, mas uma outra unidade, eu sou responsável pelo estágio, então acompanho a parte profissional de todos os discentes. E lá, assim, o que a gente tem nas conversas e o que a gente conversa com o pessoal e até com as empresas também é justamente isso, né? Varia muito da identidade profissional que a gente vai criando também ao longo dos anos, né? Tem se percebe, né, ao passar dos anos, como cada um vai criando a sua própria identidade, tá? Aproveitando aqui, deixa eu dar uma passada aqui pelos grupos, né? Maravilha, maravilha. Ah, boa. Sabrina colocou um negócio aqui que a gente vai discutir com certeza daqui a pouco. Né? É um ponto importantíssimo. Daqui a pouco eu comento, mas é só para ficar o gostinho, a ideia é no ar, né? O fato de você o que os testes automatizados podem te proporcionar de ganho. Eles vão um pouquinho além, de fato, eles vão um pouquinho além do que aquilo que você está implementando, né? A gente costuma dizer que você implementa e de quebra você ganha outras características também. Que legal. Boa, Luiz, é isso aí. Exatamente. E aí tem várias abordagens para se utilizar esse programa, né?
Muito bem, galera. Vocês estão arrebentando aí. Muito bem. É isso aí, é isso aí. Tá, li todos os comentários que vocês colocaram, tá? Não é porque eu sou bisbilhoteiro, não, é só para poder acompanhar mesmo e dar um feedback ali. Eu fui colocando um joinha ali nos pontos mais centrais, né? Mas porque muitas vezes ali, né, tem várias trocas de mensagem, pegava ali aqui, mais resumi o assunto, né, e marquei aquela ali, tá? Então, não é porque as outras mensagens, principalmente quando tem uma thread, né, começa uma interação ali, as mensagens estão dentro do contexto, eu peguei a mais central ali, marquei ali com um joinha, tá? Mas só para ter uma referência, tá? O que eu queria comentar, assim, vários de vocês colocaram, tá? Mas alguém tinha colocado aqui primeiro. Ah, sim. Vários de vocês colocaram, mas inicialmente um grupo tinha colocado aqui, que era justamente assim. Legal, o JUnit, o NUnit, né? Então, vocês deram uma olhada, vocês viram, né? Basicamente, ele é um conjunto de bibliotecas ou de APIs, né? Então, ele não sei se dá para chamar de programa propriamente dito, ou um software, porque normalmente você pluga esses componentes dentro de um software, né? E começa a fazer com que a própria suíte de teste, o conjunto de testes, que também são escritos na mesma linguagem que o código, né? Ou no caso do .NET, na mesma plataforma, né? Que a linguagem foi desenvolvida, comecem ali até a integrar ou um projeto separado, pode ser um projetinho separado, tá? Ou às vezes o próprio sistema. E é um conjunto de classes, né? Ou de implementações que vão começar a exercitar o próprio sistema, olhando inicialmente essa estrutura de caixa branca, né? Então, exige algum conhecimento de programação, como a gente já tinha aqui já previamente, né, introduzido na conversa, né? Exige sim algum conhecimento de programação, mas você consegue exercitar o seu código assim, entendendo, né, os inputs e os outputs, as entradas e saídas das classes e dos métodos da sua aplicação, né? Você faz marcações, né, para esses conjuntos para esses recursos que são itens de teste, e aí uma vez que você manda rodar essa suíte como conjunto de teste, ele não vai executar o sistema em si, mas ele vai executar a partir dessa suíte de testes que exercita o próprio código-fonte, tá? Então, eu tenho aqui meu sistema, minha aplicação, desenvolvo um conjunto de testes que eu vou plugar aqui, né, em cima da minha aplicação, que vai exercitar um conjunto de classes, aquelas classes que eu defini no meu projeto de teste, né? Então, as classes que eu preciso testar, ou porque elas têm uma criticidade do ponto de vista de negócio, ou do ponto de vista da arquitetura da aplicação, do ponto de vista de performance, tá? Então, eu posso falar de funcionalidade, eu posso falar de performance, eu posso falar de integração, posso falar de configuração, eu posso falar de vários tipos de teste diferentes, né? Não digo que necessariamente precisa ser para testar funcionalidade, pode ser para testar funcionalidade, inclusive é um dos casos mais típicos, né? Mas eu posso, de repente, testar desempenho, posso testar carga, posso testar estresse, posso testar integração, posso testar uma porção de coisas, né? Então, é o que a gente estava falando lá do martelo, né? Uma ferramenta, né, que está muito associada aos testes de caixa branca e vem muito associada aos testes funcionais, né, mas não só, né? Por ser uma técnica, né, uma ferramenta, na verdade, né, que a gente utiliza mais associada à técnica de caixa branca, né? E aí surgiu um comentário bastante interessante, né, que a gente tinha comentado, eu comentei lá atrás, quando a gente conversou sobre esse assunto, né, sobre níveis de teste, mas agora a gente está vendo no detalhe, né, então a gente está começando, avançamos, né, já estamos aí a mais de 10 encontros juntos aí, né, já vimos uma porção de coisa, então lá atrás a gente comentava as coisas um pouco mais genericamente, agora dá para a gente comentar no detalhe. Eu não sei se vocês recordam, né, mas lá atrás, quando a gente falou assim de níveis de teste, a gente fala assim, olha, tem o teste, que é o teste unitário, né, e aí vários de vocês falaram aqui, né, o JUnit, né, é usado muito para o teste unitário, o NUnit também, né, o próprio nome dele é proveniente disso. Ele é muito usado para os testes unitários de caixa branca, né, ele
Talvez a abordagem primária dele seja essa, mas não só, né? Porque lembra que tem outros níveis de teste também. Unitária é que eu não quero testar uma unidade. Essa unidade depende da minha abstração. Pode ser um método, pode ser uma tabela, pode ser uma classe, pode ser um componente, pode ser um submódulo inteiro, né? Depende do meu escopo do processo de teste. Eu posso estar testando o sistema, né, teste sistêmico, aquele teste que exercita a aplicação toda. E eu não sei se vocês vão lembrar do teste de regressão. Não sei se vocês lembram dessa frase, dessa palavra. Estou colocando aqui, né, níveis, né? Por exemplo, né, o nível unidade, né, o nível sistêmico, ou o nível regressão, gente. Regressão. O teste de regressão, ele é um teste caro de se fazer e muitas vezes complexo. Por quê? O teste de regressão ele tem a seguinte finalidade. A gente comentou isso lá atrás, mas agora, conhecendo tipos e técnicas de teste, a discussão fica mais divertida, né? O teste de regressão é assim, eu implementei, eu tenho meu software rodando. Tá lá, meu cliente está feliz, está satisfeito, está usando, né? E todo mês eu tenho lá, me paga um tantinho para eu poder fazer manutenção e tirar dúvidas eventuais, dar treinamento para usuários novos, enfim, né? Tem lá um fluxo ali de prestação de serviço, né? Eventualmente ele contrata e paga um adicional ali para fazer uma funcionalidade nova, um recurso novo, um relatório que ele não tinha necessidade, agora ele tem, uma integração com um sistema novo, portar para uma interface mais bonita, para um mobile, né? Agora, em tempos de pandemia, né, as aplicações, muitas aí estão sofrendo uma porção de alterações e melhorias, né? Essa que a gente está olhando todo mundo para ela agora, que é o Teams, não para de sofrer atualização, né? Até pela demanda que tem, né? Só nós aqui do Centro Paula Souza, o número é absurdo, né? São centenas de milhares de usuários. Você imagina o que é isso, né? Numa aplicação, e fora outras instituições que estão usando, enfim. Para citar um exemplo que está aqui, né? Então, as aplicações estão passando por melhorias constantes o tempo todo, né? O ciclo normal de toda a aplicação. Ela tem um estágio inicial de investimento prévio, onde ela é criada, né? Esse investimento inicial, às vezes, ele começa aqui com um tantinho, né? E eu tenho um baixo volume, um baixo uso da minha aplicação à medida que eu vou implantando ela. À medida que eu vou partindo pela implantação, e as pessoas vão usando essa aplicação, ela vai agregando valor ao negócio do meu cliente, do meu usuário, e aí ela vai evoluindo, e ela tem um pico, chega num nível de estabilização, né? A tendência de toda a aplicação é passar por um processo natural de descontinuidade, vai deixando de ser utilizada e, eventualmente, é substituída, ou passa por uma melhoria aí, né? Dentro desse processo de criação e evolução, né, esse processo acrescente, processo de estabilização, e quanto ainda é interessante para a empresa, seja por razões de benefício ou custo atrelado, né, enquanto ela está sendo utilizada, ela passa por manutenções, corretivas ou evolutivas. Corretivas, aquelas que vão trabalhar a mitigação ou a redução de erros e falhas provenientes de implementação, problemas de implementação, né, de N naturezas, de codificação, de entendimento de especificação e coisas do tipo, e manutenções evolutivas, no sentido de incorporar novas funcionalidades, novos recursos, tá? As manutenções em software, elas são pontos críticos nas aplicações. Então, vamos anotar aqui, né? Então, o processo, né, de maturidade da aplicação passa por sua criação, evolução, manutenção e eventual continuidade ou substituição. Tá? Por quê? Porque as empresas querem se manter ativas e vivas no mercado, né? Vários produtos não são simplesmente descontinuados, porque eles têm aí uma base legada já implementada e, às vezes, tem uma marca forte no mercado, né? Então, não é à toa que a gente usa o Windows desde a década de 90, né? Então,
ele não foi descontinuado até hoje. Algumas implementações suas, né, sofreram transformações tão profundas que até dá para descaracterizar o produto anterior, mas para todos os efeitos ele está sendo substituído, né, por novas versões, como acontece com outros sistemas operacionais, dispositivos mobile também, que a gente vê uma frequente atualização. Eu cito esses exemplos porque são marcantes, mas isso acontece com as aplicações comerciais que a gente conhece. Tá? Conhece aquelas que a gente usa no mercado de trabalho e aquelas que a gente implementa e cria também. Tá? Sem exceção, as aplicações todas que estão aí hoje no mercado de trabalho, para quem já teve a oportunidade de trabalhar ou trabalhou na criação de uma nova aplicação, ou na manutenção e melhoria de uma aplicação já existente, ou na substituição de uma aplicação antiga por uma versão nova, ou até por um outro produto concorrente. Né? A empresa decidiu abortar, não vou mais usar esse serviço, esse produto, eu vou substituir por uma outra versão de um concorrente, vou partir pela customização de uma solução open source e pagar uma consultoria, ou vou customizar dentro de casa uma solução, né, e implementação aqui dentro. Tá? Independente da natureza da aplicação, ela vai passar por esse processo, né, de maturidade e que vai envolver algum tipo de manutenção. Tá? Esses momentos de manutenção, eles são, de certa forma, críticos. Por quê? Quando você faz a manutenção da aplicação, é esperado que aquilo que estava funcional e operacional continue funcional e operacional. É esperado. Às vezes não é o que acontece. Né? Então, quantas vezes não são criados novos recursos para a funcionalidade das ferramentas e outros que já estavam funcionais, já estavam operacionais, deixam de funcionar. Começam a apresentar erros, começam a apresentar problemas de desempenho, de performance, né? Não é comum, né? Puxa, a vida funcionava bem até essa atualização, né? Bastou vir essa atualização, deu um monte de problema. Então, isso acontece no nosso dia a dia, acontece no mercado de trabalho também. Isso porque é a natureza dos sistemas de informação, né? São sistemas, eles trabalham a partir da interação entre diferentes elementos. Eu comentei com vocês, né? Essa é a teoria por trás de sistemas de informação, né? É a teoria geral de sistemas, né? É o que está por trás de qualquer sistema, né, de informação, é a teoria geral de sistemas. Então, a gente entrega resultado a partir da interação entre diversos elementos. Dentro desse processo de melhoria, correção ou melhoria de uma aplicação, a gente pode implantar ou implementar uma alteração num elemento que vai gerar uma alteração de comportamento em um outro elemento dentro da cadeia que a gente não previu. Tudo bem? Então, isso às vezes não é tão óbvio, porque, puxa vida, mas eu só estou mexendo na ordenação das colunas que eu recupero do banco de dados. Tá? Vinha antes código, cliente, CPF e nome, depois sobrenome, e agora estou trocando para vir o sobrenome antes do nome, e o resto está tudo igual. Né? Por que parou de gerar o relatório de faturamento? E é nessa linha que as coisas acontecem. Tá? Vai ter um impacto num lugar que você nem esperava. Né? Porque se você esperasse, você teria, né, a atenção de ir até aquele elemento, até aquele componente e fazer a devida melhoria, a devida alteração. Tá? Então, esse tipo de acontecimento em sistemas, eles não são isolados, não são incomuns, tá? E, na verdade, diria que faz parte do dia a dia de várias empresas, vários grupos. Então, para tentar mitigar um pouco esse problema, existe uma abordagem de teste que é chamado teste de regressão. Tá? O teste de regressão, o que é? Estou colocando uma alteração no meu sistema, seja melhoria, seja evolutiva, né? Seja corretiva ou seja evolutiva, né? Evolutiva ou melhoria, tá? Como queira. Então, essa minha alteração pode impactar em erros inesperados em outras partes da aplicação. O teste de regressão, o que ele faz? Ele vai varrer toda a aplicação, ou pelo menos aqueles elementos considerados principais e mais relevantes, que não podem falhar de maneira nenhuma, né? As principais funcionalidades, os principais recursos, os principais relatórios, e em busca de eventuais falhas que podem ter sido geradas nessa manutenção. Tá? Então, se trata, no fundo, né, pensando de maneira pragmática, aqui de maneira prática, né? Então, de maneira teórica, eu estou falando em garantir a qualidade de software dentro do processo evolutivo. É disso que eu estou falando.
De maneira pragmática, eu estou falando em executar ou reexecutar todos aqueles testes que eu sei que já estavam funcionando, para verificar se eles continuam funcionando depois que eu implantei a melhoria, tá bom? Esse teste é o teste de regressão, e dá para perceber como ele é custoso, porque imagina o que é você reexecutar uma porção de testes que você já tinha executado antes, em vários momentos da sua aplicação, né? Só que eu fui fazendo faseado. Cada vez que eu entreguei uma funcionalidade, eu testei, né? Ou fiz um grande teste como esse, é a primeira vez que eu entreguei a aplicação. E agora eu estou dizendo, olha, quando a gente implantar algo novo, vamos reexecutar todos esses testes? Isso é caro, isso custa, né? Isso tem um custo, né? Tem um custo, esforço humano, um esforço operacional. Alguém vai ter que fazer isso. Alguém tem que pagar a conta, né? É assim que o mercado funciona, né? Essa conta tem que ser paga por alguém. Ferramentas como essa do JUnit, que trabalham com testes automatizados, te trazem um benefício adicional, que é o benefício de, puxa vida, esse seu teste já não está automatizado? Já está. Já está lá exercitando as minhas classes de codificação, né? Então, eles, de quebra, te permitem, ou viabilizam que você execute, com custo reduzido, porque o teste já está implementado, um teste de regressão. Então, percebe como uma abordagem que, inicialmente, né, era uma abordagem de teste unitário, né, então, nível unitário, né, tipo, funcional, técnica, caixa branca. De repente, ele virou um teste, sim, caixa branca, né, mas que, além de testar a funcionalidade, pode te testar também desempenho, pode te testar também integração e pode testar também configuração. E, ao invés de ser nível unidade, ele é um nível unidade. Se você implantar ele para o sistema inteiro, né, que dá um certo trabalho, a gente sabe, né, mas várias equipes adotam como padrão fazer uma classe de teste para cada classe codificada. Aí a gente vai entrar numa outra questão, né, que é a questão de dimensionamento de equipe, mas, né, supondo que você faça, né, uma implementação de teste unitário para o seu sistema, você tem o seu teste sistêmico, e aí você conseguiu também ter aí de benefício, né, adicional, o teste de regressão, tá? Então, é uma consequência positiva da utilização de testes automatizados como um todo, tá? No momento de escolher, se você tendo recursos, né, e recurso não o recurso, às vezes, né, ele vem explicitamente através de uma verba, e às vezes ele vem implicitamente através de uma ferramenta que você tem disponível, ou através de um conhecimento que você tem dentro da sua equipe, né? Então, o recurso, às vezes, pode ser conhecer uma ferramenta como essa e adotar como prática implementações de testes unitários, né, automatizados, né? Então, esses testes automatizados trazem um ganho de escala para você dentro desse processo de maturidade da aplicação que eu coloquei ali no chat, né? Criação, evolução, manutenção e eventual descontinuidade de substituição, tá? Lógico, gente, aqui eu estou colocando uma abordagem, né, um pouco generalista, que há de se avaliar contexto a contexto, equipe a equipe, tá? Não adianta chegar em toda a equipe que a gente vai trabalhar e falar assim, não, a partir de hoje, teste unitário para qualquer linha de código que a gente desenvolver. O custo é alto de se fazer isso também, tá? Não chega a dobrar, né? Não é exatamente 1 para 1, né? Cada componente que você implementa não tem exatamente o mesmo custo para se testar, né? Mas tem que ser avaliado sim, porque tem um custo de se fazer essas classes de teste. Lá na frente a gente tem como resultado, de repente, um teste de integração e um teste de regressão, né, que a gente nem estava no planejamento, pode ser, mas o ideal é que esteja no planejamento e que seja colocado às claras. Falar, olha, por que eu estou fazendo? Por que esse esforço de teste automatizado? Por que se preocupar com coisas como essa, né? Olha, porque, na verdade, a questão dos testes de regressão para essa equipe, para esse projeto, é crítico. Ou porque os testes de integração para essa equipe, para esse projeto, são críticos, né? São coisas todas que precisam estar definidas dentro do processo de teste, tá? Se a gente simplesmente se der na telha, que a gente precisa fazer e sair fazendo, a gente não vai conseguir convencer, né, nenhum patrocinador de projeto, interno ou externo, de que isso daí tem alguma relevância, né? Aí cai de novo dentro da questão
da qualidade enquanto objeto negociável, tá? Normalmente, quando você estuda gestão de projeto, então aí fechando esse tópico, tá? Então, fechamos aí a questão dos testes caixa branca e caixa preta, vimos uma ferramenta que te possibilita, né, mesclar técnicas e abordagens diferentes dentro do mesmo teste, tá? Depende muito de como você vai utilizar tanto o JUnit ou o InUnit ou qualquer outra ferramenta de automatização que te consegue permitir essa, né, essa flexibilização, tá? Eu volto ainda, talvez, nesse tópico, mas eu quero discutir um ponto, que é a questão da qualidade enquanto elemento negociável. Eu vou pôr esse entre aspas, tá? Pelo seguinte, realmente quando você trabalha em um projeto de software, você se preocupa com o tempo que você tem, com o escopo, o tamanho desse projeto, e com o custo desse projeto. O quanto que você vai ter que investir nele, tá? Seja desenvolvimento interno, de horas, de pessoas que já estão no quadro da sua equipe, ou contratação externa, né, que vai envolver aí uma aquisição direta, tá? Mas, de qualquer maneira, normalmente se avalia esses elementos aí, né, de tempo, custo e escopo, né? E o que acontece? Eu costumo dizer que, assim, esse tripé, ele é um tripé meio fundamental dentro da gestão de projetos, porque, em tese, você não consegue mexer num desses pilares sem afetar os outros dois, tá? Se a gente hoje fundasse uma pequena empresa, né, estamos aí em 25, 26 pessoas, né, vamos formar aí um pequeno grupo, né, aliás, um grande grupo, né, de quase 30 colegas, vamos falar assim, ó, vamos desenvolver hoje um projeto juntos, a gente vai precisar entender, né, o tempo que a gente tem para entregar esse projeto, o tamanho desse projeto, o que vai ter lá dentro, né, e o custo que a gente vai ter, né? Então, né, restrições naturais dos projetos de desenvolvimento. Quais são? Tempo, custo e escopo, tá? Existem outras abordagens mais modernas do que essa, né? E aí é disso mesmo que eu quero falar, tá? Mas vamos pegar aqui do simples, né? Tempo, custo e escopo, e pensar que eu não consigo mexer num desses tripés sem afetar o outro, tá? Então, se a gente define hoje um tempo para a gente entregar, né, um determinado projeto com um determinado escopo e um custo, né, e alguém chega para a gente e fala assim, ó, galera de qualidade de software, né, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que entregar agora esse projeto mais rápido, tá? Vocês tinham 6 meses para fazer, agora vocês têm 4 meses e meio, né? Qual que é a primeira coisa que a gente pode pensar? Fala, beleza, eu vou fazer menos coisa, né? Então, eu tenho menos tempo, eu vou fazer menos coisa, né? E aí, o nosso demandante vira para a gente e fala assim, não, né, não pode fazer menos coisa, né? Para fazer exatamente o que foi pedido lá atrás, não pode, né, sem tirar nem pôr. Não vou pôr mais nada, mas também não pode tirar. A gente pensa e fala assim, vamos fazer o seguinte, a gente está em, né, um grupo enorme, é hipotético, tá? Uma equipe, apesar que não, né? Existem facilmente equipes de projetos de TI com 30 pessoas, é que normalmente a gente subdivide em grupos menores, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, para não complicar o nosso exemplo, tá? Mas a gente pode entender e falar assim, estamos aqui em quase 30, vamos chamar o pessoal do quinto semestre amanhã, né, que tem também, e vamos pedir uma ajuda para a galera lá. Então, assim, né, a gente vai fazer em menos tempo a mesma coisa, né? Então, a gente vai fazer em menos tempo a mesma coisa, só que eu quero mais gente, né? Então, vou aumentar o custo desse projeto. Quero mais gente para fazer isso. E aí o nosso demandante fala assim, sabe o que quer? Assim, preciso ser entregue antes, né? É o mesmo produto, mas eu não tenho condições de pôr mais gente nesse projeto. Não dá para arcar com um aumento de custo, né? Não dá para ter um custo adicional nesse projeto, já está fechado, né? Então eu preciso que você faça, além de fazer a mesma coisa em menos tempo, que você não me cobra mais por isso. Aí começa a complicar, porque nesse ponto tem um elemento que você consegue mexer, mas não deveria, que é a qualidade do seu software. Eu consigo fazer a mesma coisa, com o mesmo custo, num tempo menor,
se eu começar a fazer de qualquer jeito, não é verdade? Isso aí basicamente é o conhecimento empírico. A gente não precisaria sequer, né, estudar gestão de qualidade de software para entender isso. Se a gente percebe no dia a dia, né, dá para fazer, né, com o mesmo custo, a mesma coisa num tempo menor. É só fazer mal feito, né? Então, o quarto elemento, né, que entraria aí como determinante, a qualidade, né, ele não deveria ser negociável. Ele deveria ser uma restrição sólida, né, que estaria no meio, na verdade, dessa restrição tripla, né, de tempo, custo e escopo, e deveria ser inegociável, né? Por quê? A qualidade de software é justamente aquilo que vai amparar a sua natureza, né? Então, imagina o que é você esperar, né, de um software de comunicação, né, remota, como isso daqui, que a gente não consegue se comunicar remotamente, né? Fala, mas eu te entreguei, né? Não para se você pediu sim, mas ele não está fazendo, né? Não, mas foi implementado, está lá no software. Sim, mas não funciona, né? Então, negociar qualidade é alguma coisa que deveria estar fora da pauta. Deveria estar fora da pauta. Mas, infelizmente, tipicamente, não está. Não é colocado, muitas vezes, de maneira explícita. É o tipo de coisa que equipes, empresas, não têm, assim, a transparência de admitir, porque isso implica muito na questão de imagem, né? Na questão de mercado e como que as pessoas veem a própria organização, o próprio grupo. Mas o fato é que alterar um desses elementos do tripé, né, e esperar que não se tenha nenhum impacto nos demais, afetando a qualidade, acho que entendo, né, não só eu, né, isso tem relato da literatura também, e da prática profissional, né, mas é um dos principais problemas que a gente enfrenta, né, dentro da indústria de tecnologia da informação e sistemas de informação, tá? Então, a qualidade, gente, ela não deveria ser um artefato negociável, tá? Ela deveria ser aí, dentro desse tripé, o elemento central, né? Então, se você tem tempo, custo e escopo, no centro deveria estar a qualidade, e essa qualidade é que ela é inegociável, tá? Então, dá para fazer mais rápido? Dá. Na mesma qualidade, eu vou ter que cortar alguma coisa, eu vou ter que cortar o escopo, vou ter que aumentar o custo, ou eu não consigo fazer mais rápido, né? Eu vou ter que precisar daquele tempo mesmo. Claro, né? Posso ter uma distorção na estimativa, posso ter uma gordurinha que tem no meu projeto, tá? Aí são outros aspectos dentro da gestão de projeto, tá? Mas para não sobrepor muito, né, a relação entre as disciplinas de estudo, né? Então, isso é algo que se discute mais dentro da gestão do projeto mesmo, né? Eu quero colocar aqui a necessidade de atenção à qualidade de software e estruturação da qualidade de software enquanto um aspecto mais objetivo e menos subjetivo, tá? Então, a gente conseguir propor aspectos de qualidade, mensurar aspectos de qualidade e medir, sim, a qualidade através dos testes, né? Por isso, a abordagem pragmática, tá? Então, falamos aqui também do teste de regressão. Gente, ótimo, maravilha. A nossa abordagem aí foi concluída. E eu tenho 12 minutinhos, eu não gosto de levar até o final da aula, mas tem uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês. Eu não quero que a gente perca. E assim, vimos todos os elementos que a gente precisa para poder discutir isso, mas é uma discussão rápida, tá? Eu acho que é bom a gente aproveitar para falar agora, porque se tiver que retomar esses tópicos de novo na semana que vem, a gente vai ficar indo e voltando, tá? Mas eu quero mostrar para vocês um slide mesmo, tá? E discutir uma ideia, tá? Então, a gente tem 11 minutos, prometo que antes disso eu finalizo, tá? Ninguém vai dormir mais tarde hoje, não por isso, tá? Mas esse slide que eu quero mostrar, isso é uma ideia de você abstrair uma estrutura de uma aplicação, tá? Tudo bem, tá? A gente vai semana que vem mesmo. Não vamos conseguir matar isso daqui em 10 minutos, tá?
e eu não vou segurar além do horário, porque isso não é correto. Então, mostrei o slide. Na semana que vem eu vou deixar anotado aqui, semana que vem a gente volta a falar dele. Tá? E aí eu junto esse assunto com o próximo da parte de gestão de teste. Não vai dar tempo de falar em 10 minutos, eu comecei e não vai dar. Então, esse é o tema da próxima aula, a gente começa por aí. Então, semana que vem a gente retorna e volta a falar dos aspectos mais organizacionais do teste de software. Tá? E para isso a gente vai ter que discutir alguns outros aspectos da aplicação, vai comentar um pouquinho de arquitetura, né? Vai falar um pouquinho de projeto, né? De teste, e a gente vai começar a dar uma roupagem aí de uma questão mais organizacional, tá bom? Então não vou entrar, que a gente não vai conseguir terminar, não é legal ficar com esse tópico aí, ou extrapolar o horário. Amigos, eu só quero confirmar se 3 pessoas estão presentes, as demais todas eu vejo que sim, a ferramenta aqui me mostra, porém tem 3 colegas que eu não consigo ter certeza, e aí, caso estejam presentes, só mandar um alô lá no chat, que já está tudo certo. A Amabile, o Eric Tabuchi e o Jonathan Santos. Tá? Os demais, todos eu vejo aqui que estão presentes, tá? Então, unicamente a Amabile, o Eric Tabuchi e o Jonathan Santos. O Jonathan Santos está aí, beleza? Então, eu sempre confirmo que a ferramenta é legal, mas ela dá as engasgadas dela aqui, né? Como toda ferramenta, tá, gente? Beleza? Então, aí só faltou mesmo a Amabile e o Eric. Gente, mais uma vez foi um prazer. Mais uma segunda-feira que se inicia, né? E vamos que vamos aí para a nossa semana. Quem sabe a última semana laranja, né? Talvez semana que vem amarela. Vamos ver o que acontece. Bom descanso a todos. Até semana que vem. Tenham uma boa noite. Bom descanso. Mariana, Giovana, Nayara, Gabriel, Lisandra, boa noite, hein? Valeu, gente. Boa semana para vocês. Isso aí, Fábio. Até semana que vem. Letícia, boa noite. Bom descanso.